Boa noite. Boa noite. Hein? Diga? Tá me ouvindo? Sim, 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 sim. Esse horário ficou meio maluco, né? Pois, para mim ficou. Ficou ótimo para você? O quê? O quê? Ficou ótimo para você esse horário? Mais ou menos, aqui são 9 da noite. É um bocado Hã? tarde, mas aqui são 9 Você está onde? em Portugal. Ok, muito bem. Está onde? Em São Paulo? Não, eu estou no Nordeste brasileiro. Eu estou em João Pessoa, na parte do Nordeste brasileiro. Conhece o Brasil? Não, nunca foi. Quem me dera. Pois é, estou a 3 horas de São Paulo. Ok, ainda é um bocado, mas deve ser super giro. É, de avião, né? 3 horas de avião. Elcio, como vai? Tudo bem? Oi, Miriam, como é que você está? Tudo bem? Prazer em Tudo revê-la. ótimo. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Pois é, eu estava contando e esse ano eu encontrei tanta gente lá na Palha esse ano, eu falei, ano semiárido vai ser a mesma coisa. Aí, no último minuto, não consegui apoio financeiro. Eu falei, complicado. Opa, pode trabalhar aqui meu relógio, vou colocar para não É. esquecer. Doutor Messias, bom dia, doutor Messias, tudo bem? Olá, professor Nelson, tudo bom? Quanto Tudo tempo? bem, meu amigo? Pois é, esse cara a gente encontra remotamente, presencialmente é dificuldade. Eu encontrei com a esposa dele lá na Palha, não encontrei com ele, é impressionante esse negócio. Pois é. As Boa correrias noite a da vida. todos. Boa noite. Conseguem me ouvir bem? Sim, conseguimos. Boa. Eu vou testar minha apresentação, porque de manhã eu levei uma coça. Tá bom. Eu tive que encaminhar minha apresentação para um colega. Eu queria testar a minha apresentação, ver se não tem, se eu consigo. Posso? Pode sim. Sim, sim. Rapidinho, só para me testar aqui, daí eu tirar rapidinho só para mim. Encontramos o autor do Invisible of Happiness. Apresenta para vocês, né? Tá sim. Sim. Tá bom. Eh, Deixa eu fechar isso aqui, só um minuto. Para. Só por dúvida, Parou de o autor compartilhar, parou, né? do. Sim, para sim. Antes de mais, só o Job Delgado, só Desculpem, estou aqui em casa, então houve aqui um pequeno barulho. Como eu estava a dizer, sou o Job Delgado, sou o assessor de sessão aqui para aquilo que vai ser as apresentações que vão se decorrer nesse instante, daqui a 3 minutos, se eu não estiver errado. Daí é que eu estava a perguntar se alguns autores já estão aqui, assim poderíamos também ver quem poderá apresentar em primeiro lugar, quem poderá estar em último, porque sei também que algumas outras pessoas têm uma outra sessão para atender ou para poder ficar aqui. Então, pelo menos, sobre a questão da felicidade, já sei que temos aqui o Neuzio, é assim que se pronuncia? Neuzio? Boa. Sobre a questão aí do marketing de humor, temos aí o autor? Sou eu. Pronto, é a Sara. Bem-estar financeiro. Sim, sou eu. Pronto, é o Antônio Messias. Ok. Ok. Então, Antônio Messias será tanto o moderador como também é o autor do Bem-estar financeiro, é isso? Isso mesmo. Pronto. Então, também está aqui conosco o moderador, que é o Antônio Messias Valdivino.
o que seria bom? Seria muito bom, então, antes das apresentações, né, cada um primeiro se apresentar, né, dizer o nome, a proveniência e depois, posteriormente, entrar na temática que vai abordar ou desenvolver. E aqui, quando tiver a desenvolver para não ser interrompido, então o que eu vou procurar fazer é sempre colocar o timing de quanto tempo falta para a apresentação de cada um no chat. Então, prestem sempre bem, ou prestem sempre atenção no chat para saber que falta 5 e eu vou avisar quando faltarem 5 minutos, 3 minutos e 1 minuto para finalizar. Como são quatro artigos que serão apresentados no dia de hoje, então a sessão é para decorrer durante 1 hora e meia e cada um tem pelo menos 15 minutos para apresentar o seu artigo ou o seu ensaio ou então o seu trabalho científico. E, posteriormente, o moderador também tem 15 minutos para poder fazer, então, os seus comentários. Como são 4 artigos e olhamos para 4 pessoas, então isso daria num total de 2 horas e acabaríamos por exceder. Então, a minha sugestão é que, após os 15 minutos de cada apresentação, o moderador tivesse aí 10 minutos para tecer algum comentário. Se ainda tiver algum tempo, eu, enquanto assessor da sessão, também poderei fazer algum comentário sobre o trabalho de um dos colegas. Não sei se ficou tudo claro, se há alguma questão, alguma pergunta. Está tudo claro? Só uma Boa. Não sei, quem ponderação. gostaria de começar primeiro, então? Só uma ponderação. É job, Sim. pronuncia? Isso, Job, na verdade é Job. Job, perdão, Job. Job, na verdade, Não assim, a faz gente mal. não consegue ver o chat quando a gente está apresentando. Então é melhor você falar, quando tiver 10 ou apresentar um papel para a gente não consegue acompanhar o chat aí. Que a gente, quando a gente apresenta, a gente não vê vocês. O Zoom mudou e a gente só vê a gente e a apresentação. A gente não consegue ver você. Então, talvez uma Ok. fala literalmente 12 minutos, para mim estaria. Eu não vou, eu tô com o relógio, eu tô cronometrando aqui, mas só para os colegas, eu acho que vale a pena para ter 12 minutos para ter ideia. Acho que vale a pena uma fala real, porque não sei se consegue acompanhar o chat. Tá bem, tá bem, tá bem. Então ficamos assim combinados. Quem gostaria de começar primeiro? Ninguém? Tem a ordem. Qual é a ordem que está lá? Segue a ordem que está no Eu, sistema lá. Vamos É seguir a isso. Messias, ordem. ei, Então, o Messias. primeiro é o happiness, o sobre felicidade, é que me aparece em primeiro lugar, Então que tem o pronto, então código vamos lá. 16. Então Vamos vamos lá? lá. Vamos lá, Então, vou vamos começar a lá. marcar meu tempo. Já estou marcando meu tempo. Boa Ok, noite a todos. marcando o tempo. Então, boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu vou falar como líder, não é verdade? Então, eu sou líder de tema dessa de Marco Sociedade. E a professora Leonor, que é de Portugal também. Então, eu fico feliz aí que tenha enviado o material de vocês para a Marco Sociedade. Muito obrigado, primeiramente, pelo envio aí à área de Marco Sociedade. Eu vou compartilhar aqui, fazer uma discussão com vocês. Eu acredito que eu não vou gastar os 15 minutos, mas de qualquer forma, eu ter esse tempo. Então, é um pouco meio quase contraditório falar em não consumo, né, de vez em quando na área de marketing. Mas essa é a perspectiva da sociedade, trabalhar essa discussão em relação ao consumo ou não consumo adequadamente. Minha linha de pesquisa, eu só me apresentando, sou Nelson Rodrigues de Abreu, sou da Federal da Paraíba, eu trabalho da graduação ao doutorado em administração, no mestrado e doutorado em administração, e também sou professor da Federal de Pernambuco, no PPG, que é o mestrado em inovação, cultura e consumo da Federal de Pernambuco. Então, essa é a discussão eu trabalho muito com consumidores vulneráveis e trouxe a discussão realmente aí sobre os riscos invisíveis em relação aos ambientes de consumo. Tá? Um primeiro disclaimer, algumas imagens, eu sempre faço disclaimer, algumas imagens são feitas em IA, eu uso IA para o meu slide, para alguma apresentação, então pode ter inconsistências visuais, erro linguístico, gramaticais e erros ortográficos, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de deixar claro: o artigo está em inglês, como eu vou apresentar em português, eu fiz algumas traduções. Essas traduções não significam que são literais, né? São algumas traduções aí para ajudar
na compreensão dos participantes. Então, essa discussão aí sobre o paradoxo envolvido no ambiente de consumo. Então, a gente tem esse primeiro contexto em relação ao consumo em si. A gente tem uma discussão muito grande como é que a gente pensa em felicidade. Então, de um modo geral, a nossa concepção de felicidade está muito atrelada ao consumo. E aí, quando a gente pensa nessa percepção, nessas limitações principais do consumo humano, a gente está muito pensado no ter e não do ter. Então, a nossa imprecisão sobre a felicidade nos leva a consumir. E ao levar ao consumir, de modo geral, a gente acaba levando ao materialismo. Então, uma discussão que nós devemos ter nessa questão de controle ou consciência, na discussão, é um ensaio nessa perspectiva, de valorizar mais o ser do que o ter. E aí, se tratando em grupos vulneráveis, você cria um paradoxo, né? Enquanto o mainstream, enquanto o mercado oferta uma quantidade de bem e serviço, a população vulnerável, baixa renda, pessoas com deficiência, às vezes mesmo pessoas com deficiência ou mulheres negras, por exemplo, um trabalho que eu apresentei pela manhã, entra no viés de não consumo, não pela falta, pelo aspecto financeiro que o Messi vai trabalhar daqui a pouco, mas a questão mesmo do ambiente hostil. Então, você tem um ambiente de consumo que ele não está preparado ou aceita. Então, a gente tem um paradoxo no perspectiva de consumo, contra a felicidade, às vezes, é desconsiderada em prol do mercado, em prol do mainstream. Então, nesse caso, a gente fez uma discussão. Como o mercado inviabiliza consumidores vulneráveis na narrativa de felicidade e quais estratégias adota para resistir. Então, é um ensaio, eu fiz esse ensaio nessa discussão, baseado em umas reflexões, alguns trabalhos que eu oriento. Então, eu geralmente oriento trabalhos com consumidores vulneráveis, mulheres negras, idosos. Não significa que essas pessoas são vulneráveis o tempo todo, mas passam por um momento de vulnerabilidade, né? Então, essa é a discussão que eu quis trazer numa perspectiva aí em relação ao consumo, tá? As bases teóricas a gente vai discutir. Primeiro, o bem-estar. Acho que o Messias vai tratar um pouco sobre isso. Então, a gente traz o Dinas, ele vai trazer aí a questão, três componentes principais. A satisfação da vida com a vida, né? A questão da cognitiva, ou seja, a percepção de satisfação, mesmo que momentânea, o afeto positivo, daí isso vem muito advindo do consumo, e pensar nesse consumo como ausência do afeto negativo. Então, pensar na benevolência do aspecto de consumo ou do ambiente de consumo. Né? A gente tem um Perman, o Silman vai trabalhar o Perman, na verdade, a questão das emoções positivas, o engajamento, o relacionamento envolvido nesse processo, o significado, realização como pilares do bem-estar. E quando a gente pensa em realização, a gente acaba pensando muito na perspectiva hedônica e não eudaimônica. Quando a gente pensa numa perspectiva eudaimônica, a gente pensa numa satisfação, numa felicidade mais contínua e não pontual, com a questão eudaimônica prazerosa. Então, esse é o primeiro dilema quando a gente pensa em felicidade e essas realidades sociais envolvidas, né? Então, a felicidade, numa perspectiva de mercado, numa simplificação de mercado, a gente pensa numa estética da felicidade, promovida por um ambiente de consumo. E a gente, nessa discussão, a gente traz alguns autores para fazer a discussão, que a gente sabe muito bem como é que se vende esse mercado. Então, essa indústria da felicidade é vendida através de livros, através de APs, através de coach. Então, na verdade, você tem toda uma promessa advinda do mercado para a felicidade. Né? E eu não coloquei nesse texto, mas é uma discussão hoje justamente como se está usando IA, né, ChatGPT e outras IA para interação social, usando quase como psicólogo e tudo mais. Então, na verdade, a gente tem uma discussão em relação ao uso de tecnologias ou na busca da felicidade de uma relação simbólica em relação a o que eu posso tornar feliz. Então, a gente tem essa perspectiva do mercado vendendo a felicidade e a gente sabe das questões pontuais, hedônicas em relação à felicidade em si, né? E aí eu trago essa discussão que eu venho trabalhando há algum tempo em relação ao bem-estar do consumidor, mas especialmente em consumidores vulneráveis. A gente não pode considerar todas as pessoas vulneráveis, mas de modo geral, pensar no cadeirante, ele pode ter o poder aquisitivo, mas o ambiente não está preparado para responder. Uma pessoa com deficiência visual, às vezes também passa por um momento aí de vulnerabilidade. Então a gente tem um primeiro livro, em 63, que vai tratar
sobre vulnerabilidade. A gente cresce na década de 90, pesquisa começa a emergir sobre, na perspectiva de marketing, evidente, né? Não sai da antropologia, sociologia, mas especialmente começa a trabalhar em administração e marketing. E aí, em 2005 a gente tem a Baker e a Tchau que vai trazer o trabalho, o conceito de vulnerabilidade, que é essa a impotência do consumidor, consumidoras nas relações de consumo, onde, de modo geral, a gente vai ter sempre uma simetria de informação no aspecto de consumo, e essa simetria vai trazer vulnerabilidades, né? E se a gente pensar nessa perspectiva interseccional, a gente vai ter outras vulnerabilidades, outros atravessamentos nessa perspectiva envolvendo aí a felicidade. Tá? Então, a gente tem a questão, a compra inadequada, às vezes eu vou comprar para pertencer a um grupo, né? A gente vai ter a compra como um poder compensatório, né? Tentar poder, e eu vou relatar uma situação, é um ensaio, mas vou relatar de um trabalho que eu fiz mais cedo, e às vezes o materialismo ligado à felicidade ou à infelicidade, esse materialismo aí traz mais alguns prejuízos financeiros e do que mesmo a felicidade em si, onde se tem uma perspectiva da busca da felicidade. A gente tem eu coloquei o sorriso como marcador social, é um marcador de felicidade, né? É um signo social, numa perspectiva de consumo, e ao mesmo tempo, a pressão, você tem um apagamento servil a partir do momento que você não está sorrindo. Então, o sorriso é significativo na sociedade. E, de modo geral, você associa o sorriso à felicidade e não apenas um momento, momento normal. Então, a gente tem essa questão do sorriso como um ponto significativo. Isso está mais aprofundado no trabalho, na parte escrita. Minha reflexão crítica em relação ao contexto do ensaio sobre a felicidade é justamente ao contexto de vulnerabilidade. Ou seja, a materialidade vai gerar exclusão, né? E essas barreiras econômicas vão limitar acesso a bens e serviços e as pessoas vão se sentir menosprezadas, desvalorizadas em ambiente de consumo, né? Mais cedo eu apresentei um trabalho, que é um trabalho que a gente fez, que uma das entrevistadas não se sentia à vontade em um cinema, porque ela enxergava aquele ambiente não como um ambiente de lazer, mas ela sentia um ambiente constrangedor para ela, que ela não se via naquele ambiente. Ela deixou de fazer a confraternização porque o mercado era excludente. Outro ponto fundamental que a gente vê em relação ao sorriso apagado é a questão da gente é uma população negra brasileira e essa população não é reconhecida nos apelos publicitários. Então, de modo geral, a felicidade envolvida também não aparece no apelo dos apelos publicitários em razão da população majoritariamente negra no Brasil, né? A interseccionalidade, ela não é discutida, né, de modo geral, no aspecto da felicidade. Tem diversos atravessamentos em relação ao consumo e essas discussões não são postas em relação aí quando se discute gênero, raça, idade, regionalidade, cultura e tudo mais, numa perspectiva de felicidade. Então, o mercado se comporta numa perspectiva mainstream, branca, patriarcal e desconsidera esse aspecto aí em relação às exclusões interseccionais. O sorriso, o consumo Cinco minutos. é um ditador. Obrigado. É uma questão de uma perspectiva quase ditatorial, ou seja, as emoções têm que ser postas, né, de modo geral, e na verdade nem sempre esse sorriso, então os sorrisos apagados fica quase uma patologia. Essa é uma discussão muito grande, e aí há uma discussão de necessidade de resposta do mercado. A violência para a felicidade, a violência simbólica, você não está feliz, alguma coisa está errado e você não pode ter infelicidade. Se a gente pensar hoje em performance, a Instagram está cheio de performance. Então as pessoas acordam 3, 4 horas da manhã numa performance real, ou seja, a busca da felicidade que não existe, né? E a vergonha do sujeito, o sujeito se sente culpado e envergonhado por não ter essa felicidade. Então, observa, eu não posso ser infeliz num contexto de não consumo do ambiente, às vezes que eu não posso. Então, ó, esse mercado se coloca numa pressão muito grande em prol da performacidade, enquanto você vive em uma sociedade aí do cansaço, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão, algumas respostas a essas situações, né? E algumas situações são a resposta em relação a buscar novas formas de consumo, né? Novas formas de relacionamento, interações, cooperativas, laços sociais. A religião em si, não estou defendendo a religiosidade, mas o ato de pensar em confraternizar, em fraternizar,
e aí isso independe da religião, mas do contexto. Então a gente começa a deixar o consumo e eu busco outras alternativas de restaurar meu sorriso, restaurar essa invisibilidade de uma forma geral. E buscar, numa perspectiva, eu coloquei aqui mais negra, ou hip hop, funk, ou contexto, literatura, onde eu possa me enxergar mais nesse processo, nesse ambiente de consumo, uma forma de resistir ao processo em si. Então a gente pensa nessa redefinição do bem-estar, minimalismo, sustentabilidade, simplicidade voluntária, a desaceleração. Então nós temos forma de pensar num consumo onde eu possa ter mais simplicidade no ambiente de consumir. E não apenas pensar em consumir. Sem pensar em simplicidade voluntária, é uma forma de consumo consciente e não deixando de consumir, mas estou consumindo o necessário. Então, pensando nessa redefinição do bem-estar dos consumidores, especialmente os consumidores vulneráveis, né? Automaticamente, essa discussão vai influenciar no bem-estar. Então, a gente pensar, em vez de consumo, outras formas a conexão em vez de consumo, as experiências compartilhadas devemos ter, não só menos com o consumo, né, em pensar nesse processo. A discussão de ironia, de vez em quando a gente faz ironia em relação a esse contexto, na verdade, é um ponto de discussão, né? Lutar Dois por dignidade, minutos. paridade, experiências, né? E reutilizar. Então, esse é um ponto de discutir as práticas de felicidade. Estou quase me analisando, tá bom? Então, a gente tem que pensar, minhas considerações finais, não pensar na felicidade comoditizada, padronizada, ou seja, ignorar determinados sociais, pensar nessa discussão. A pressão de ser feliz tem que ser discutida, tem que ser analisada, né? Pensar, os vulneráveis enfrentam exclusão material e simbólica, eu, a partir do consumo, eu não pertenço a determinados grupos, e aí a rede de solidariedade são formas de a gente pensar, né? A gente pensar ampliar esse debate sobre crítica sobre consumo e felicidade, perspectivas teóricas e a impacto aí pensar na questão do mecanismo de exclusão e práticas éticas de mercado. Numa questão de contribuição, desenvolver metodologias mais apropriadas e políticas públicas e cada vez mais um ponto crucial em pesquisa ligada à macro-sociedade é pensar na perspectiva de participação efetiva desse consumidor. Né? Às vezes eu escuto alguém falando, estou dando voz aos meus participantes. Na verdade, não dá voz. A gente participa, entende e aprende com esse sujeito. E cada vez mais esse sujeito se coautor do nosso trabalho numa perspectiva de inclusão, tá bom? Então, pensar uma forma diferente de fazer pesquisa, uma forma diferente de integrar em ambientes de consumo. Algumas referências, e aí, meu muito obrigado, e o arroba do meu grupo pesquisa. Faltou 20 segundos, terminei. Obrigado. Faltou sim. Muito obrigado nós, né, pela apresentação. E aqui eu gostaria de dar a oportunidade ao nosso moderador, o Sr. Antônio, para então trazer as suas contribuições também para essa fica conversa que nos foi proposta. Olá, boa noite. Fazer aqui uma breve apresentação. Eu sou o Antônio Messias Valdevino. Conheço o professor Nelson, né? Então ele me deu aqui uma grande tarefa, né? Como líder do grupo, o líder do grupo de estudos, né? Que eu faço parte também, né? Então é líder do tema de marketing e sociedade e de poder contribuir de alguma forma, tentar contribuir de alguma forma com os trabalhos que estão sendo apresentados aqui. Eu sou doutor em administração pelo PPGA, da UFPB, e atualmente estou como professor assistente da Universidade Estadual do Ceará e estou aí no processo de credenciamento para o programa de mestrado profissional em administração pública da Unilab. Então, eu gostaria de começar a minha fala aqui, professor Nelson, dizendo mais uma vez, né, que é uma responsabilidade gigantesca, e eu fiquei muito feliz, né, com a leitura do trabalho que foi proposto, não só por já fazer esse tipo de estudo, né, essas discussões que são colocadas no nosso cotidiano lá no PPGA, né, dentro da linha de pesquisa de marketing e sociedade, mas da gente poder refletir um pouquinho do papel, né, de algumas questões bem específicas, né, um outro olhar, né, por exemplo, a subjetividade que está dentro do processo de bem-estar, né, ou nesse caso da felicidade que é trazida pelo professor Nelson. Então, professor, eu confesso que
o texto que foi proposto, eu acho que ele está muito bem estruturado. Mas a ideia que eu vou colocar aqui são algumas questões que perpassam o texto que o senhor trouxe. Principalmente por se tratar de um texto mais teórico, né, que o senhor vai trazendo algumas proposições que são colocadas no âmbito de tentar entender, né, a felicidade, de tentar construir um caminho para mostrar como que essa felicidade pode ser estruturada pensando nesse perspectiva da vulnerabilidade, como que essa vulnerabilidade vem atrapalhando um pouquinho. Então, em alguns momentos, o senhor fala sobre o eudaimonismo, o senhor fala sobre o hedonismo, né? E eu acho que talvez uma palavra-chave para os dois seja o aspecto da percepção. Como que o senhor visualiza essa característica do perceber-se feliz ou não perceber-se feliz? Ou até mesmo da... Aí eu trago, talvez, eu percebo que o texto que foi colocado, ele tem uma visão que talvez traga uma discussão mais macro para o micro. Mas agora eu queria pensar assim, pensando no papel emancipatório emancipatório do consumidor, né, que o senhor já traz lá, dizer, trazer pesquisa participante, enfim. Pensando nessa perspectiva emancipatória do consumidor, em que ele possivelmente possa pensar nessa perspectiva de felicidade ou de vulnerabilidade. Como que se daria, por exemplo, o papel da percepção dele nesse processo? Será que ele se vê vulnerável? Será que ele se vê feliz ou infeliz? Será que deve-se pensar nessa perspectiva da felicidade, assim, numa perspectiva mensurável, por exemplo? Essa pergunta ela traz também uma preocupação recente com o próprio bem-estar, né? Que envolve, na busca pelo bem-estar, as pessoas estão causando mal a si mesmas. Então, chegar a ser contraditório, né? Ave Maria, saiu não. A contradição que existe nesse processo, né? De que, eu quero, por exemplo, a gente pode levar para o mundo fitness, né? Eu quero ser fitness, eu quero buscar a saúde, mas para ter um corpo bonito, por exemplo, que é uma das questões que é trazida aqui, as pessoas fazem, né, alguns abusos, né, e acabam prejudicando a saúde. Então, em que momento essa percepção, por exemplo, de felicidade pode chegar a esse ponto também? Então, eu fui fazendo algumas outras questões aqui. Até que ponto, né, essa questão da felicidade, e se aí eu venho fazendo uma conexão aqui com outra discussão, né? Por exemplo, o que é ser feliz, pensando nessa perspectiva, e se não existiria, por exemplo, professor, um estereótipo para a felicidade? E até que ponto essa discussão de estereótipos em marketing pode ser vinculada a essa discussão de felicidade, né? Do composto, né? Dessa percepção do que pode ser dito como felicidade. Então, eu tenho outras questões aqui, mas eu acho que são, talvez, já no campo do devaneio, né? Pensando assim na estrutura que foi proposta. Eu sei que talvez faça algum sentido, talvez não, mas essa é a minha indagação inicial, professor. Perfeito, obrigado, Messias. Eu acho que um ponto da percepção, quando a gente pensa no conceito de vulnerabilidade, e aí você colocou muito bem que nem todo mundo se sente vulnerável, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, concordo plenamente contigo. A felicidade também, e especialmente trabalhando, porque eu acabei falando rápido, a gente trata a felicidade subjetiva, ela é do sujeito, ela é interna, né? Intrínseca ao sujeito, né? Então, tem tudo a ver com percepção em si, né? Eu realmente não discuti percepção, acho que vale a pena fazer discussão, eu anotei aqui essa reflexão da felicidade, e eu acho que realmente eu não estava ciente, mas não escrevi em relação a isso. Eu acho que vale tudo a ver. Até porque, na verdade, se pensar em felicidade, ela não é universal, né? Então, a questão do prazer, então, a felicidade é um momento. E aí, quando eu fiz esse ensaio, eu estou querendo fazer uma etnografia. Então, esse ensaio é partir para uma etnografia sobre a felicidade subjetiva. É a minha loucura. Tem uma aluna minha que falou assim, professor, tu tá louco? Eu falei, tô. Tenho aí o meu pós-doutoramento faz essa loucura. Então, Messi, essa ideia é interessante do que é ser felicidade. E aí fiz algumas. Vou te dar um exemplo que eu estou fazendo. Eu estou na dançoterapia aqui.
Eu tá em frente da minha casa, tem uma Vila Olímpica, eu vou dançar com as senhorinhas lá e tô matando os corações, segundo minha namorada, eu tô, na verdade, minha ex-namorada, tá? Segundo minha ex-namorada, os corações estão... Inclusive a professora também já falou, né? E aí, esse é interessante porque, assim, a gente vai se divertir e não sei dançar. Mas é interessante como essas pessoas estão felizes em um ambiente. É um calor infernal, porque a estrutura não é tão boa, mas as pessoas vão lá com uma carinho do mundo. E como eles organizam isso? Eu já estou há 6 meses lá, então estou mais ou menos obscuro nesse projeto, mas já estou fazendo, coletando informação sem eles saber. Depois eu me apresento. E está sendo muito interessante essa questão. Eu não sei se eu vou fazer lá, não, mas eu estou muito incisivo para você tratar de menoridade. E é muito subjetivo, porque as pessoas se vão empolgadas, assim. Outubro ou azul, foi assim uma coisa de louco. Tenho fotos, é impressionante. Então, assim, cada um tem uma perspectiva em relação a essa felicidade. E é muito simples, as coisas são muito simples. Então, essa perspectiva de percepção, ela é significativa. E aí dá o trabalho de refletir sobre felicidade. Então, eu não vou conseguir chegar a um conceito e aí, mas a ideia é teorizar. Porque a ideia é teorizar entre um ambiente de consumo que é um ambiente de serviço, lazer, especialmente lazer. Então, essa discussão que me interessa fazer muito é essa discussão lazer e ambiente de consumo. E aí, realmente, você coloca aí, você coloca aí, se ver vulnerável. Acho que é um ponto interessante. Eu não sei se eu respondi, mas eu gostei muito da questão de percepção. Eu vou explorar até o conceito é difícil para a felicidade em si. Obrigado, Messias. Eu não sei se eu Boa. respondi, mas de qualquer forma é onde eu gostaria de navegar. Perfeito, professor. Até porque tem uma Respondeu discussão de sim. psicologia positiva, né? Que eu não entrei também, né? Então, a questão de psicologia positiva, que eu também, depois que eu senti falta dessa discussão de psicologia positiva para fazer no artigo. Sim, eu acho que pode ver também o papel do sujeito, né? Será que ele não poderia ser um agente contra a própria vulnerabilidade, né? Mas eu acho que isso coloca uma reflexão final. Acho que está no artigo eu coloco a questão do sujeito como agência, como agência. Eu não fiz, mas eu coloco isso. Aí, professor, só mais. Talvez na apresentação do senhor, o senhor coloca algumas figuras. Talvez seja o meu lado mais funcionalista falando agora, né? Não sei se talvez tivesse um desenho de algum. Não sei, né? Se cabe também. Mas, como o senhor fala que solidariedade, espiritualidade e expressividade, já pensei na criação de algumas escalas aí. Seria um caminho, Meu não amigo, eu sei. sou quadro, você me conhece. Essa eu não vou aceitar por enquanto. Essa eu vou deixar para ti. Vou te chamar uma parceria, a gente faz junto. Quem sabe? Desculpa, Pronto. desculpa interromper, temos mais 1 minuto, pelo menos, para poder fazer essa conversa. Não sei se o professor Antônio ainda tem mais alguma coisa a acrescentar, em termos de contribuição, não? Está tudo? Pronto. Professor Nelson, foi uma ótima apresentação e aqui Obrigado. ficou duas grandes contribuições, uma que tem a ver com a percepção da própria pessoa em termos da felicidade, que o professor Antônio trouxe cá. Eu gostaria simplesmente, nesses pequenos segundos que restam, trazer aqui 2 pontos enquanto sugestão. Eu, do meu ponto de vista, acredito que a introdução está muito abrangente. Ele toca sobre muitos aspectos em termos de consumo. Ele fala sobre felicidade, ele fala sobre consumo, ele fala sobre vulnerabilidade, ele depois fala sobre hedonismo, ele fala sobre a incapacidade das pessoas de poderem ter acesso a esse consumo, ele fala sobre estratégias também para fazer face a isso. Eu acho que a introdução ela está muito abrangente, que acaba trazendo para nós uma alta expectativa sobre o conteúdo que vai ser apresentado depois e depois o professor não traz todo esse conteúdo dentro do corpo do trabalho. Eu acredito que seria muito bom a introdução pautar-se exclusivamente em vulnerabilidade, consumo e estratégias de atuação ou de combate ou que façam face a essa questão. Tem uma outra coisa que fala sobre o mercado, como é que o mercado introduz isso. Eu vi que ao longo do trabalho não há essa discussão, não há essa reflexão, não há, de fato, essa informação de como é que o mercado acaba impondo esse modo de ser ou essa forma de consumo para com os vulneráveis. Então, também senti um pouquinho falta disso. E, para finalizar, aqui, então, tem alguns exemplos, não sei, no meu ponto de vista, não é propriamente sobre consumo, mas talvez também o professor Nelson terá um outro ponto de vista, que traz sobre a questão de racismo
né, de alguma ofensa sobre alguém e tudo isso mais. Não sei se isso de fato é consumo ou se poderíamos levar para uma outra esfera de preconceito. Então, acho que tem aqui dois conceitos que talvez o professor passa na tangente, que é preconceito e consumo. Pronto, finalizei e aqui fechamos pelo menos esse ponto. Se nós tivermos ainda alguma oportunidade, professor Neuza, depois poderá também trazer algum esclarecimento. Vamos para o segundo artigo, então. Aqui, de acordo à ordem, deixa aqui abrir novamente, acabei fechando. Então, sobre bem-estar. Pronto, ele agora mudou, ele estava com uma ordem, trouxe agora uma outra. Acho que eu vou deixar o bem-estar para depois, que vai ser o próprio moderador. Então, vou ir para a questão do humor. Acho que estou. Sim, por favor. Ok. Eu acho que Posso vou meter a apresentar. contar? Só dizer que vou apresentar em inglês, mas depois, claro, as perguntas é melhor em português, não sei. Tenho medo que com o sotaque seja mais difícil de... Pronto. De ser percebida? Sim. Não sei, o moderador está confortável com a proposta de ser apresentado em inglês? Professor Sim, Antônio? se ela se sente mais Por isso. confortável, pode ser. Então pode, por Pronto, favor, tenha ok. bondade. Colocando Obrigada. aqui o tempo. Ok. Um, pronto. So, good afternoon. My name is Sara Kalis. I'm going to be presenting the article that I wrote with Dr. Miriam Solomeo that's called Triggered but Engaged, exploring cross-cultural variations of dark humor and controversial advertising among young adults in an era of woke culture. So we see a bunch of ads every day. We live in a very saturated media environment, and a lot of brands have taken the strategy of controversy to stay in the consumer's mind. However, we do live in a very rapidly shared polymedia, and there's not only a division in opinions, but a lot of opinions every time. And this can risk some misinterpretation for a brand, which could lead to some negative consequences. The research objectives of these article were to study cross-culturally how young adults from 3 different countries, Portugal, Germany, and the US, interpret controversial and dark humored advertising, to investigate how culture and historical context influences interpretation, and to explore how woke and cancel culture affect how these young adults perceive and publicly talk about controversial advertising. So the literature tells us that controversial advertising uses shock value or taboo themes to sometimes offend people to create some engagement. However, it does risk getting a lot of backlash and it may be perceived as inappropriate. And woke and cancel culture is another concept that refers to social political awareness that has been talked more and more recently, usually more with younger generations and always related to social media. And these leads to brand boycotts and financial losses to many companies. So when it comes to cultural differences of the countries that I studied, Portugal is a Catholic and a country with a colonialist past. And there are still some conservative values that are ingrained. However, some younger generations are more open and do like this provocation. Germany is still very sensitive due to World War II history and its rebuilding. And individuals are much more sensitive and brands are expected to show some more integrity, and they do value a lot of context and not so much provocation. They have a low to moderate tolerance to risk. And the United States is a country that embraces free speech and pro-vocalism. Free speech is even one of the amendments. However, there's a big presence of woke culture and cancel culture, and it's a very, very divided country, as we've been seeing. And a lot of younger generations are very critical of corporations' actions and will take advantage of their voice online. Humor marketing has been proved to enhance attention and remembrance of the ad, increases purchase intention, and increase a positive attitude towards both the ad and the brand. US laws are more liberal in the US than in Europe.
And with some other literature, I found out that humor should be more careful in collectivist cultures, in this case, Portugal, in comparison to some more individualistic cultures like the US. Cultures with high uncertainty avoidance, like Portugal and Germany, need more context in these types of jokes. Lower uncertainty avoidance countries, again, the US, would accept better provocation. Tight cultures, Portugal and Germany, would be less tolerant, apparently, of what the literature tells us. The methodology that me and Professor Miriam chose to use was a qualitative research with semi-structured open-ended interviews. We interviewed some young adults from from all of these countries. We did a purposive sampling and then used a content analysis to identify cultural patterns, and then color coded them in Excel to support the data that we will see now. The findings and discussions that were brought from these were that from all the countries that I studied, Portugal was more open to controversy. It suggested a higher frequency and higher tolerance to these type of strategy. Portuguese respondents were more easily recalling controversial ads, which diverges from what the theory would say, that Portugal would be less tolerant. So yeah. In Germany, there is a high level of sensitivity. They value context. They don't really feel like it makes sense for jokes to be a bit controversial, which aligns with that theory. And in America, these types of ads are very rare because of polarized opinions and because of the big influence that cancel and woke culture has. It's in the US, it's kind of like they're so divided that you cannot do something controversial without making a very big side mad. So basically what they do is they don't joke and they don't use controversy a lot because if they're scared of losing a big part of their audience. And again, it does align with literature that would say America is an individualistic country, so it lead to the polarization that we see today. When it came to understand how cultural and historical factors impact this interpretation, Portugal still sees colonization, dictatorship, and Catholicism as something that would influence how they see it, and especially very, you could see this a lot when touching religion themes or race topics. It's not something that Portuguese people would joke about, especially in advertising. However, they do see that there's a lot of generational differences in tolerance. Germany, again, as we've seen, very cultural sensitive. They have a lot of historical guilt and cultural memories. You really do not mess with Germany's dark past. So there's a lot of humor restraint in what you can joke about in this topic. And in the US, I found that it was less about the historical, the direct historical reference that would change how they interpret these themes, but more about the personal upbringing, the regional diversity of the place where this person grew up. And also something that I found very, very interesting on the US interviews that I did is that they say that when a company makes a joke, it has to align with the values of the intended audience. Because again, if not, you will just take out a big chunk of potential buyers. So they would like, they would see what their audience is joking about and joke about that type of stuff. Overall, this all supports the theory saying that historical trauma influences how humor is perceived. And lastly, how woke and cancel culture influences this. Basically, all the people I interviewed were saying that they feel kind of a self-censorship when it comes to controversial ads. They have a lot of fear of judgment. They would not engage with a controversial ad just because they're scared of being canceled or people misinterpreting them.
They say that they feel like brands avoid controversial ads, again, to prevent the cancellation and financial losses that would come from this. And participants viewed woke culture a lot as divisive and creating polarization on opinions. Many respondents said as well that this type of ad would work better with older generations that didn't grow up around woke and cancel culture. And young adults are more accepting of themes when they feel like a brand is being authentic and genuine in its intentions. Something that was told was like some brands for Pride Month would change their logos, and that doesn't feel very real for this generation because they're not really doing anything to help the community. They're just doing it more of it's kind of greenwashing. So this all aligns with the literature that says that woke and cancel culture increase brand accountability as a chilling effect on creativity on advertising, and there will be negative reactions when brands use elements, especially when it's from historically marginalized cultures, and especially again when done without context or with inauthentic representation, as I said earlier. The contributions of the study were to close the gap on cross-cultural advertising, understanding a bit more of how national history and culture change the perception of ads and the role of cancel and woke culture in these types of controversial advertisings. The practical contributions would be to help brands adapt humor and controversial strategies to the cultural sensitivities and to the woke and cancel culture world that we live in today. The limitations of the study are the modest sample size and some language constraints that could have appeared. And my recommendations for future studies would be to expand demographics, study the topic from a different cultural lens, and to investigate how other identity markers, here like gender, political affiliation, race, education, would influence consumers' perception of humor and controversy in advertising. And lastly, to adopt a mixed methods approach, I feel like it could bring a more practical insight for companies. Now, these are some of my tips. If a company would want to go forward with this, I would, with a strategy of using some more controversial ads, I would 4 first minutos. conduct cultural pre-tests before these global campaigns, maybe focus groups with people from diverse groups and minorities, ensure that we use humor that punches up and not down, avoid marginalized groups, align the strategy with a brand identity, and if wanting to take the controversial route, I would either make the branding of the company to be overall with a comedic side, or to do what the Americans do, that is to joke about what the target segment of the company is joking about. So even if you create some drama and talk about your company, you're not really losing clients because your clients also agree with what you're joking with. In conclusion, I know we live in a very saturated media environment. However, I think dark humor and controversy can be a good strategy if used creatively and if used empathically without transgressing boundaries. Thank you so much. I'm now open to your questions. Muito obrigado. Pronto, Obrigada, faltavam por eu. aí 3 minutos ainda para a sua apresentação. Como fizemos inicialmente, vou dar abertura aqui ao moderador, o professor Antônio, para começar a trazer algumas contribuições, seja em termos de perguntas, reflexões, melhorias, sugestões em termos daquilo que foi apresentado. E, posteriormente, se tiver mais algum tempo, também abriria para quem puder ou quiser trazer aqui também alguma participação. Obrigado. Sara, obrigado pela apresentação. Achei muito interessante seu trabalho. Obrigada. Sua apresentação conseguiu me ajudar a refletir sobre algumas dúvidas que eu tive enquanto estava fazendo a leitura. A gente aqui no Brasil está passando por uma discussão sobre isso, né, sobre o limite do humor, né, até que ponto é piada, né? Sim. Então,
é discussão calorosa, tem alguns processos aí andando, e ainda assim, em relação às propagandas, a gente tem um processo de regulamentação mais forte, né? Então, no Brasil, a gente tem o CONAR, né, que faz todo esse processo de regulamentação e as agências de publicidades, elas têm essa preocupação nesse sentido, né? Existem aquelas brincadeiras entre as marcas, geralmente, né? Mas nada que vá ser assim tão forte quanto algumas que você apresentam nesse estudo com os 3 países. Eu achei bastante interessante a sua apresentação, ela está bem delineada, ela consegue trazer algumas características que talvez não não fossem, o seu trabalho escrito não traz, talvez. Aí eu queria fazer alguns apontamentos pensando em algumas características que você pode talvez melhorar, né, pensando no processo, né, do fluxo de publicação. Eu senti falta no teu trabalho, aí já vem como a professora Rita fala, professor Nelson, da figura do avaliador carente, né? Então, eu senti uma falta de uma apresentação, de uma melhor justificativa do teu texto. Ok. Por exemplo, na justificativa, apresentar, por exemplo, para quem ele pode ser direcionado, como que ele pode ser usado, se ele tem um apego mais teórico ou mais prático. Eu acho que trazer esse apontamento vai contribuir, né, para o direcionamento, né? Por exemplo, é mais para as pessoas que trabalham com as campanhas, por exemplo, né? Seria esse direcionamento ou seria mais para a área acadêmica, para os estudiosos? Então, A minha ideia era ser mais para as pessoas que fazem as campanhas, uma ideia mais prática. sim, sim, perfeito. É, Então, talvez, já numa perspectiva de apresentar os países, né, quando você fala muito bem, apresenta o contexto, né, cross-cultural que você vai trabalhar, seria talvez pensar em, em trazer um aspecto talvez mais rápido, por exemplo, dizendo como que seria o processo de regulamentação dessa mídia, né, Ok. considerando que são as campanhas, né, para esses países. Aí, pensando no aspecto da tua apresentação da tua apresentação metodológica, eu compreendo que você conseguiu, né, trazer esse apanhado dos 3 países. São 4, né, 4 sujeitos de cada um deles, né? Mas eu fiquei me questionando, Sara, sobre por que esses 4? Por Pronto. que com essas 4 pessoas? No sentido de que teu texto ele apresenta, mas ele não justifica, né? Talvez dizer, olha, qual a relevância de escolher essas 12 pessoas para falar sobre essas campanhas? É assim, eu senti a partir de uma altura que as pessoas estavam a repetir muito o que estavam a dizer, que já não havia assim nada de novo e que realmente as respostas estavam a ficar bastante harmonizadas, mas realmente eu sinto que podia ter trazido mais gente para o estudo. Não há quantidade, mas por que elas e não, digamos, você traz uma classificação das pessoas e você coloca a motivação, né? Por exemplo, tinha que ser maior de idade, tinha que morar no país, né? E ter visualizado a campanha, pelo que eu entendi. Mas, por exemplo, será que não seria interessante avaliar, por exemplo, alguém que trabalha fazendo esses, Sim, sim, eu alguém de pensei em uma fazer agência? isso. Sim, eu acho que em termos de tempo eu não consegui chegar a essas pessoas que eu queria, mas eu sinto que para a futura investigação, sem dúvida, era super interessante. Perfeito. E mais só para finalizar as minhas considerações do trabalho, você traz, né, toda a análise, você cumpre com o que você coloca nos seus objetivos, mas eu sugeriria que você pudesse repensar um pouquinho, refletir um pouco sobre a utilização da Bardan, quando você fala no processo de codificação. Uhum. Que você usou o processo de análise de conteúdo para o Bardan, aí quando você diz que utiliza
essa estrutura, né, você teria que seguir por uns processos de codificação, né, que são vários, e pelo que eu entendo na forma como você apresenta, você traz os relatos diretamente, né, não fazendo essas análises mais codificadas. Eu acho que ou você faria uma alteração pensando numa outra corrente de análise, ou pensaria em... Desculpa. Ou pensaria numa possibilidade... A Madalena está querendo participar da sessão, desculpa, pessoal. Ou pensaria na possibilidade de fazer, de fato, essa codificação e trazer, né, esse aprofundamento mais geral. Então, são essas as minhas contribuições. Ok, obrigada. Sim, vou fazer isso. Muito obrigado, professor Antônio. Temos aqui mais algum tempo. Não sei se alguém leu o trabalho, gostaria de trazer alguma contribuição. Por favor, Miriam, Deixa eu esteja só à vontade. comentar aqui e agradecer, Messias, pelos comentários que fez. E pronto, eu sou a Miriam que a Sara referiu na apresentação. E esse é o trabalho da dissertação de mestrado que a Sara produziu, né? Então, portanto, está aqui o trabalho autoral dela, eu sou só a coautora. Mas quero agradecer, sim, Messias, pelos comentários que fizesse, eu estava aqui a apontar e tudo mais, porque acho que sim, tem melhorias que a gente pode fazer para poder submeter depois para uma publicação eventualmente. Muito obrigada. Aliás, a parte Uhum. da análise da análise de conteúdo toda feita, toda a codificação, a Sara tem ficheiros enormes, tudo codificado, corzinho e tal. Na hora de passar para o artigo, por conta de limitação de espaço e de palavras, obviamente, acho que sim, acho que talvez a gente tenha falhado aqui nesse ponto, mas os ficheiros da Sara são todos organizadinhos, com a codificação toda e tudo mais. Obrigada por esse comentário, acho que ele é mesmo muito rico. Nós é que agradecemos, Miriam. Não sei, tem mais alguém que gostaria de trazer algum contributo? Já temos aqui pequenos minutos. A Sara depois também fez em menos tempo. Ninguém? Ok, então acredito eu que posso trazer aqui também algumas sugestões. Eu, por acaso, também li e gostei bastante do próprio trabalho em si. Achei ele bastante rico, tem aí uma determinada coerência. Eu fiquei também quase que nas mesmas questões que o professor Antônio trouxe cá. Assim, tentar pensar em covariáveis sobre aquilo que foi o teu trabalho. Covariáveis como o quê? Religião, posicionamento político. Talvez a religião dos entrevistados, posicionamento político dos entrevistados, também poderão influenciar a forma como eles veem a própria temática em si. Então, você traz a questão da ocupação, você traz a questão da idade, que é muito bom e bastante relevante. Mas eu acho que o posicionamento político, a questão da religião e tudo isso, eu acredito também que poderá influenciar sobre o modo como eles veem, então, essa questão da publicidade. Então, tentar pensar em convariáveis que poderão ajudar ou não essa mesma questão. E a outra coisa que o professor Antônio trouxe, que eu gostaria aqui também de referenciar, é que não nos traz a lucidez de que se foi utilizado ou não algum software para a codificação, qual foi minimamente os passos que foram dados para trazer, então, os próprios códigos em si, que acho que seria bastante importante. Talvez uma outra coisa que seria também bom a nível da metodologia, tentar trazer um pouquinho sobre quantas palavras foram geradas com as entrevistas. Né? Sabemos minimamente da duração do tempo, mas com essas entrevistas, quantas palavras foram geradas? Assim também teremos uma noção de profundidade. Além da questão da hora que durou a entrevista, a quantidade de palavras também poderá nos trazer essa ideia de profundidade, uma vez que houve a gravação. Quando não há gravação é muito mais difícil, né? Porque você tem que fazer anotações e tudo isso mais, e falar sobre a quantidade de palavras talvez não seja muito relevante. Mas como foi gravado, então trazer isso para nós provavelmente também nos dará uma ideia sobre a robustez ou a quantidade de informação que foi, então, disponibilizada. Então, era isso também que eu gostaria de contribuir. Muito obrigado.
Se nós ainda termos no final do dia algum tempo, talvez ainda conseguiremos abrir aqui algum espaço para discussão. Ok, obrigada. E obrigada pelos comentários. Vou pôr para muito interessantes e muito coisa aí. Boa. Professor, só restaram 2 trabalhos e, por acaso, aqui existe uma questão de, como é que eu diria? Não diria até de jogo de poder, mas pronto. Então, um dos trabalhos é do moderador, né? E o outro trabalho é do assessor. Então, é como gostaria de deixar o trabalho do professor enquanto moderador para o final. Não sei se também concorda comigo, não sei se prefere fazer agora e depois eu ficar no final. Qual seria a sua Pode sugestão, apresentar, professor? pode apresentar. Possa, né? Então, pronto, vou então apresentar o meu trabalho. Deixa eu só aqui, nossa, abrir todos os trabalhos menos o meu. Então, peço a minhas sinceras desculpas. E pronto, achei. Então, se o professor, eu também vou colocar aqui o meu cronômetro, né, para contar, mas se o professor também puder, por favor, né, fazer nessa, nessa questão, a vez do assessor. Pronto, farei. Conseguem ver a minha tela? Sim. Tá Ainda não está. expandido? Tá, mas não está apresentando em tela cheia, está apresentando o default do PowerPoint. Ok. Calma, deixa eu fazer novamente. Acho que é a partir daqui. Aham. Apresentar tudo. E agora. Pronto, agora sim, está apresentada a tela cheia? Sim, Pronto. Então, deixa aqui colocar já a contar. Boa noite a todos. Sou o Job Delgado. Sou estudante. Acho que isso aqui consigo não expandir. Pronto. Expandir, não era para expandir, era para minimizar. Pronto, agora sim. Sou Job Delgado, sou estudante da FEA, da USP, estou a fazer administração e estou a fazer o meu mestrado, o nível que eu estou a fazer lá é o meu mestrado. Eu trabalho muito com microempreendedorismo, mercado informal, marketing. No fundo, a temática atual, a área atual tem a ver com não é o marketing holístico. Pronto, agora acabei esquecendo a temática, mas acho que ao longo da apresentação, depois eu acabo me lembrando. Macromarketing, é isso aí, macromarketing. Então, no fundo, tem a ver com macromarketing, que está muito ligada sobre como contribuir para a criação de políticas públicas para a melhoria do próprio ambiente de negócio. Então, o meu tema da noite de hoje é sobre marketing informal, que é um modelo teórico explicativo sobre o modo de comercialização, informalidade, microempreendedorismo em Luanda. Luanda é uma província que fica em Angola. Como é que tudo começou? Na verdade, eu tinha terminado de fazer a minha licenciatura e estava com um professor que já era mestre, e nós tivemos contato com um artigo na Remart que o título era sobre marketing informal, um modelo de comercialização pautado em jeitinho brasileiro, informalidade e empreendedorismo. Então, achamos muito interessante, né, o que o Souza e os outros autores trouxeram em termos do marketing informal, e nós começamos a nos interrogar se de facto existe um marketing informal, se tudo não é simplesmente marketing, e se existe de facto esse jeitinho brasileiro, ou se esse jeitinho brasileiro, olhando para o próprio campo empírico, não se traduziria num jeito minimamente que universal, praticado num determinado ambiente específico, e olhar então que atributos de facto fariam sentido sobre essa questão da informalidade e do empreendedorismo. Então, pensamos na questão de replicar o próprio trabalho em si, posteriormente até submetemos como um capítulo de livro.
Pensando um pouquinho naquilo que é a questão do marketing informal, existe uma grande realidade em Angola, e Angola tem por aí, mais agora, atualmente, mais de 34 milhões de habitantes, e Luanda, que é a capital e a província, né, com maior densidade populacional e com maior número de pessoas. Atualmente, agora está em torno de 9 milhões de pessoas. Eu trouxe esses dados por conta daquilo que é a publicação oficial do Instituto Nacional de Angola, a partir do censo, e que, segundo aquilo que é o relatório, praticamente 85% de toda a população ativa de 15 anos para cima, ela está incorporada no mercado informal. Então, fazem negócios ou fazem transações no mercado informal para poderem sobreviver. Então, boa parte da economia de Angola é uma economia voltada para o mercado de subsistência, né? Então, toda a produção de riqueza, toda a questão de emprego e tudo isso mais, é muito mais dado dentro do mercado informal do que o mercado formal. Então, pensando nisso, e que também é parte, ou em parte, uma realidade do Brasil e outros países emergentes, como Índia, Paquistão, né, etc., etc., nós trouxemos aqui algumas perguntas, como eu disse inicialmente, é tentar pensar de que forma é aplicado, então, o composto de marketing para os microempreendedores no mercado informal e tentar trazer a resposta se, de facto, existe um marketing informal ou se o marketing informal só existe por causa do mercado informal ou fora do mercado informal, também há essa percepção. E também pensar aqui sobre o jeitinho, né, que é somente brasileiro ou não. E o grande objetivo, né, o objetivo geral, é então compreender em contexto real a forma de aplicação do composto de marketing nas atividades comerciais dos microempreendedores no mercado informal. E aqui, microempreendedor, a pessoa que cria um negócio de pequena escala, frequentemente por necessidade financeira para garantir o próprio sustento. O mercado informal, então, o setor da economia composto por atividades comerciais que não são registradas ou regulamentadas pelas autoridades. Esses microempreendedores no mercado informal não pagam imposto, não pagam segurança social e tudo isso mais, não emitem fatura, e também que não existe aqui uma grande, ou não reflete com maior precisão naquilo que é o produto interno bruto do país. Marketing informal, então, pegando aquela definição de Souza e aquilo que nós depois acabamos por trabalhar no próprio trabalho em si científico, aqui salvo algum pleonasmo, né, é olhar para o conjunto de artefactos da instituição informais que visam gerar receita para o empreendedor à medida que ele satisfaz uma necessidade de mercado. E por que instituições informais? Porque no mercado informal não se dá o negócio a partir de documentos formais. E o jeitinho, então, é a forma de realizar tarefas ou alcançar objetivos. Quais foram, então, aqui os resultados? Pensando no composto de marketing, nós pensamos naquilo que é o inicial, a essência, os 4P, praça, produto, promoção e preço. Então, olhando para essas questões, e aqui levantando só uma pequena adenda, porque eu acredito que vai ser aqui trago, né, à tona, é sobre o método que nós utilizamos para levantamento de coleta de dados. E o método que, na verdade, nós utilizamos nem foi a observação participante, foi a observação não participante. Dado o momento em que depois comecei a ter muito mais contato sobre metodologia científica e tudo isso, mas começamos a entender que, afinal de contas, acabamos errando em alguns aspectos naquilo que foi a publicação do próprio capítulo em si. Mas olhando para a praça, que estratégias de praça esses microempreendedores trazem aqui? Os comerciantes informais procuram expor os seus produtos em locais de maior fluxo de pessoas, independentemente se vão trazer algum constrangimento ou não, se é ou não possível legalmente ou estabelecido de forma administrativa, né? Então, eles procuram sempre locais de maior fluxo de pessoas e é lá onde eles estabelecem o seu próprio negócio. Por outra, tornam-se também revendedores de produtos para outros comerciantes em outras localidades. Então, além deles utilizarem uma cadeia de distribuição direta, entre eles o cliente, também acabam sendo revendedores de alguns produtos para outros vendedores para, então, também levar esses produtos para outras localidades.
Os produtos são expostos em estruturas improvisadas e móveis. E aqui trouxe, né, alguns exemplos. Se podem ver o recipiente, aqui o nosso termo seria bacia, não sei qual seria o termo correto para o português do Brasil. Então, que eles acabam colocando esses produtos para a exposição. A nível do produto, pensar que eles normalmente vendem produtos pouco ou sem especialização, então não existe uma grande tecnicidade ou tecnologia por detrás desses produtos que eles acabam vender. Existe uma grande concentração dessas pessoas na venda de produtos alimentares, verdura, frutas, mercearia salgada e doce, serviço de restauração, aqui restauração, pensar em restaurante, comida, venda de comidas e também vestuário, tá? E aqui, olhando para uma outra questão, normalmente por se tratar desse tipo de produtos, então, eles procuram sempre ter um nível de estoque muito baixo, por conta também do armazenamento, porque não há muitas condições para poder armazenar, principalmente os produtos alimentares. Existe, muitas das vezes, uma má conservação dos produtos, porque eles acabam estando expostos ao sol, ou então em montras que não são adequadas, e também existe uma outra questão, que é a proveniência aqui, e a própria qualidade, que às vezes é duvidosa do próprio produto em si. Em termos de promoção, existem os pregões, né? Pregões, em outras palavras, são os elogios, né? Os elogios que utilizam para chamar a atenção dos próprios clientes. Uma abordagem direta aos clientes por meio da bajulação, que são também elogios aqui excessivos e interesseiros. Então, chamar bonito, bonita, trazer algum termo que remeta a chefe, isso tudo mais, e até às vezes algum linguajar aqui de estrangeirismo, como boss. Então, eles acabam utilizando isso para poder cativar os próprios clientes em si. A disposição física dos produtos para serem visualmente também atrativos. Então, é muito mais o produto em si, para que as pessoas saibam o que é que ele está a vender e como é que é a disposição física do produto. A nível de preço, aqui existe uma aproximação, esse é um mercado que se aproxima muito daquilo que seria um mercado de concorrência perfeita. Quase que todo mundo vende o mesmo produto com o mesmo preço, não variando muito. Aqui existe não diria uma necessidade, mas é quase que da natureza desse próprio mercado, existir barganhas e negociações constantes do preço do próprio produto. O vendedor fala um preço, o consumidor dá um outro preço, o vendedor depois vai replicar até chegarem num preço ótimo. A variação do preço, às vezes, ocorre de acordo ao tempo, espaço, pessoa, ou seja, no período da manhã, o produto pode ter um preço, no período da tarde pode ter outro, no período da noite pode ter outro, por também querer despachar ou querer não ter muito estoque depois para si. 5 minutos, né? Ou 4 minutos agora. 4 minutos. Certo. Aqui a questão do espaço, que é há locais em que eles também vendem a determinado produto, principalmente a determinado preço, principalmente espaço urbano, espaço rural, espaço periurbano, então o preço também pode aqui variar. E às vezes a forma como a pessoa se apresenta de forma estética, roupa e tudo isso, mais linguajar, eles também podem dar um determinado preço. E aqui é muito comum no Rio de Janeiro, aqui trazendo um exemplo do Brasil. Há sempre descontos, às vezes existe aqui a venda fiado ou a venda consignada, em que a pessoa pode levar o produto e depois fazer o pagamento, e a venda fracionada. Normalmente, aqui em Angola, tá? Existe o quê? A compra principalmente de sacolas maiores de 25 quilos, de 20 quilos de arroz, para depois o quê? O vendedor fracionar, então, em vender por quilo, meio quilo, para as pessoas, porque não existe assim grande poder aquisitivo, grande poder de compra, para as pessoas adquirirem também em maiores quantidades. E aqui, olhando uma comparação, no fundo, quando nós fizemos, né, o próprio trabalho em si, depois revisitando ele, acabamos notando que poderia ter maiores contribuições, porque quando nós olhamos numa primeira instância aquilo que foi o nosso próprio modelo, e olhando aqui para as estratégias que nós trouxemos,
e olhando para aquilo que o Sousa trouxe, em termos também de estratégias de marketing, acabamos vendo que existem muitas semelhanças entre esses dois países, e eu acredito que o Sousa tocou num ponto que é primordial, que nós também trouxemos, que é a própria natureza das relações sociais dos países, do ponto de vista cultural. Então, como somos muito afetivos e muito próximos socialmente, e depois não, os negócios muitas das vezes dá-se por micro e pequenos e pequenas empresas, então tem-se isso. Outras coisas, em termos de atributos, um ou outro atributo acaba se diferenciando, mas no fundo eu acredito que é muito mais em termos da pronúncia ou da palavra em si, mas os significados acabam sendo o mesmo. Então começamos a ter uma conclusão de que, no fundo, o contexto informal é que poderá trazer todos esses atributos que nós podemos pensar que está atrelada a uma determinada cultura, a um determinado país. Então, muito obrigado e é isso. Professor Antônio, tem a palavra também. Obrigado pela apresentação, parabéns. Gostei bastante da leitura do trabalho, né? Porque por mais que a gente conheça algumas características, né, do país, o trabalho ele traz é muito rico em fazer essa apresentação para a gente, né? Então, e é uma leitura. Aí eu vou, para não me contradizer, a leitura é interessante, mas eu confesso que em alguns momentos eu dei um Google para poder entender alguns termos, né, que são termos bem característicos do país, né? Então, uma pergunta que eu queria fazer para ti é se tu tens interesse, né, de possivelmente fazer uma publicação desse texto e onde seria? Seria aqui no Brasil ou seria em outro lugar? Olha, por acaso eu estou a reformular o texto, porque o trabalho sobre o mercado informal agora também faz parte da minha dissertação. E a minha dissertação estou a visar algum periódico de marketing que faça parte da ABS, da lista de ABS. Pronto, perfeito. Não, é porque se fosse fazer talvez a escrita dele mesmo em português, né? Acho que talvez em alguns termos precisaria talvez de um significado dele de alguma forma, não sei se em sequência, enfim. Então, o seu trabalho ele é bastante interessante, né? Porque traz essa realidade, faz esse comparativo. Eu ainda fico em dúvida em relação à questão do jeitinho brasileiro, porque o jeitinho ele pode ter diversas conotações. Uma delas é a malandragem, né? Ou às vezes até, como que eu posso dizer, é algo que não daria certo para uma pessoa, mas para outra dá. Né? Então, às vezes é fugir à regra também. Então, não sei se essa caracterização se daria lá em Angola também. Mas as outras características é bem interessante. Você faz um apanhado, né, uma apresentação. Eu acho que é, é bem interessante. Eu fiz algumas considerações agora pensando na estrutura do teu texto, né? Eu acho que as tuas referências elas estão um pouco antigas, né, para mas como você falou, está sendo um trabalho que está sendo revisado, então talvez o que eu vou dizer aqui você já está, né, desenvolvendo. Então acho que tem isso e algumas figuras, né, que você coloca ela, pelo menos na parte na versão que eu recebi, não estaria assim numa qualidade tão interessante. Uma outra questão que eu queria trazer para ti. Não sei, porque eu acho que trabalhar sendo refeito, não sei se vai ser válido, né? Mas, por exemplo, na tua metodologia, pensar numa apresentação de um protocolo de observação, né? Como que se deu o processo de entrada em campo, você foi munido com que ferramentas para observação, o que vocês observaram de fato, teve um tipo de diário de campo, enfim, acho que seria algumas das possibilidades de utilização, tá bom? Então é isso, parabéns. Agora eu vou
como assessor, né, vou facultar a palavra para os nossos pares. Alguém gostaria? Você gostaria de comentar o que eu falei? O pessoal gostaria de fazer algum comentário? Assim, em termos de comentário, por acaso é muito válido tudo quanto o professor Antônio trouxe, principalmente a nível das referências bibliográficas serem muito antigas. Eu acabei fazendo, para o SEMEAD, acabei fazendo um pouquinho um copy-paste daquilo que foi apresentado em termos de capítulo do livro, para receber mesmo esses feedbacks, porque inicialmente, quando eu fiz o trabalho, foi muito mais como se fosse uma criança entrando no mundo da pesquisa científica, então sem muitos nortes e tudo isso mais, era muito mais, opa, tu a ver isso, apontei, tu a ver aquilo, isso faz assim. Agora, como é que de facto deveria ser sistematizado? Não tinha esse conhecimento. Agora que eu tenho, por acaso estou agora em Angola, não estou no Brasil, então com esse conhecimento sistematizado que acabei tendo, estou a fazer novamente a pesquisa de campo, por acaso estou a utilizar duas coisas, que é, agora sim estou a fazer a observação participante, agora sim tenho um roteiro de observação, tenho um diário de campo e tudo isso mais, tenho uma entrevista, tenho um roteiro de entrevista, tudo aí bem mais elaborado. Pronto, fechei em termos de comentário. Me dá rapidinho, um minutinho só para contribuir. João, parabéns pelo trabalho. Eu gostei, eu li rápido, na verdade, o trabalho, igual da Sara também, que parabeniza aí, que eu não comentei, mas pelas ponderações dos colegas, eu fico satisfeito. Até que o humor é uma coisa que me interessa bastante, né? Tem um comentário, na verdade, assim, nós do Brasil, a gente não tem esse confronto, né? A gente não tem a mania do confronto das publicidades. É um comentário interessante, um trabalho aí para reflexão. Só reforçando o que o Messias falou, né? Na verdade, assim, a questão das fontes precisa estar uma discussão, uma atualizada para periódicos, e uma questão de livros, né? Quando a gente trabalha em artigo científico, a gente não usa mais livros, né? Que a gente chama de brochuras acadêmicas, né? Você tem brochura que na verdade, se alguém for amigo, me perdoe, mas eu vou colocar chatenato, né? Que vocês conhecem como cavenato, que avenato eu chamo de chatenato, né? Então, o chatenato é o cara mais inteligente do Brasil. Ele tem todos os livros do mundo, não escreveu nenhum, só o compilador, só compila. Então, tomar cuidado com isso. E nas considerações finais, você faz uma discussão muito com fontes. E essa discussão devia estar nos resultados. Acho que usar essas fontes nos resultados e fazer a discussão. E aí faltou, quando a gente fala do jeitinho brasileiro, tem algum link que vai tratar da concepção da formação brasileira, né? Então, acho que valeria a pena essa concepção de você trazer um pouco da sociologia, da antropologia, no referencial da formação de Angola. Essa composição sociológica de Angola, porque é diferente da concepção nacional brasileira, né? Então, nós temos alguns livros que vão mostrar a nossa formação. Então, essa discussão valeria a pena para você, talvez, aí no teu referencial, na introdução, para entender um pouquinho como essa concepção que o Messias colocou muito bem. Então, na verdade, a malandragem está posta devido à nossa formação. Se a gente pensar estruturalmente, a formação do sul do Brasil é diferente do Nordeste, onde eu estou, diferente de São Paulo. Então, essa concepção de formação ela vai muito envolver nessa perspectiva de cultura nacional. Então, essa reflexão sobre a formação de Angola seria interessante para você no próximo trabalho. Tá bom? Parabéns, sucesso. Obrigado, Messias. Obrigado. Então, acho que é isso. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Acho que o teu tempo está escola. O teu tempo está curto aí para É, ti. Eu é isso que eu queria vou dizer. devolver a palavra para o jovem. Então, pronto. Deixa aqui para. Não sei se já parei de compartilhar. Acho que não. Sim, Sim, né? Ok. Então, o professor Antônio tem a bondade, agora também é a sua vez. Temos aqui ainda algum tempinho para a sua apresentação. Só de fazer lembrar, pessoal, por favor, no chat já coloquei lá o link para depois avaliarmos a sessão, por favor, antes de irem-se embora para clicar lá e avaliar a sessão. Professor Antônio, agora é a sua vez. Vamos colocar também aqui o tempo e pode começar. certo. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguimos sim. Ok. Esse trabalho é derivado de um dos estudos
da minha tese. Trata-se do bem-estar financeiro do consumidor, um estudo a partir das análises das condições necessárias. Esse trabalho foi orientado, né, pela Rita de Cássia de Faria Pereira. Então, como um breve preâmbulo, se eu conseguir passar. Pronto. Como um breve preâmbulo, nós temos o bem-estar financeiro como um conceito, né, um construto estudado por diversas áreas do conhecimento, que perpassa o marketing, perpassa as próprias finanças, né, seja elas comportamentais ou para investimento, e vai para a área da psicologia, vai para a área da economia e assim por diante. Então, naturalmente, por ser um tema que tem essa ramificação muito ampla, algumas divergências e discrepâncias acabaram acontecendo nesse processo de mensuração. Isso fez com que diversos tipos de trabalho, tanto para explicar ou dizer ou conceituar o que era o bem-estar financeiro, ou até mesmo para poder mensurar, foram desenvolvidos. Isso gerou uma certa complexidade. E que se estaria essa complexidade? Né? Essa complexidade é dada a grande quantidade de possibilidades de se mensurar ou se dizer o que é bem-estar financeiro ou que são os fatores que antecedem. Então, e isso posto, essa complexidade se dá principalmente porque os modelos estão dentro de uma perspectiva de estruturação dentro de uma lógica aditiva. Né? Então, nós temos um modelo e vamos sempre colocando alguma variável e relacionando essa variável para saber se tem algum efeito ou não. Então, diante disso, surge a análise das condições necessárias com uma outra lógica de observação, que seria observar o fenômeno a partir da lógica da necessidade, entendendo que, por mais que, pela lógica aditiva, um construto pode ser entendido como antecedente, ele, em uma outra avaliação, por essa nova roupagem metodológica, poderia não ser mais considerado como necessário. Apesar de exercer alguma influência, não seria necessário para que aquela situação de bem-estar financeiro acontecesse. Então, o objetivo do trabalho é estabelecer as condições necessárias para o bem-estar financeiro, e isso se deu a partir da reexaminação de algumas propostas existentes na literatura. Então, nós fizemos um apanhado, né, de referencial, buscando entender quais eram as concepções vigentes sobre o bem-estar financeiro, e identificamos que, apesar de abrangente, né, uma das críticas que a gente recebeu em relação a essa proposta é justamente essa, que ela é muito evasiva às vezes, esse conceito, que o bem-estar financeiro é um estado, né, em que o indivíduo ele vai deter o controle das finanças diárias e mensais, capaz de absorver choques financeiros e estar no caminho certo para atingir as metas financeiras, tendo aí autonomia, liberdade financeira para fazer as escolhas que permitam aproveitar a vida, seja ela no presente ou no futuro. Então, isso daí vai também extrair os dois subconstrutos específicos do bem-estar financeiro, que seria o estresse para o gerenciamento do dinheiro no presente e a expectativa de segurança financeira futura, né? Entendendo que esses momentos, né, em que seriam observados ou percebidos pelos respondentes teriam essa perspectiva de presente e futuro e essas condições, né, pré-estabelecidas em relação ao dinheiro e ao padrão de vida que ele estabelece. Então, analisamos 27 modelos, dentre os que teriam ali o maior poder de explicação, e dentre esses 27 modelos encontramos algumas variáveis antecedentes que detinham, né, um poder de explicação por meio do R, né, do R quadrado, que seriam aqueles que teriam maior potencial. Então, seria justamente alta eficácia financeira, comportamento financeiro, que é dividido em 3 subconstrutos, literacia financeira, materialismo e autocontrole, tendo um modelo preliminar de bem-estar financeiro da seguinte forma. Nós temos como variável dependente o
bem-estar financeiro nos seus subconstrutos, estresse e expectativa de segurança futura, tendo aí alta eficácia financeira, comportamento financeiro com orçamento, poupança, investimento e seguro como subconstrutos do comportamento financeiro, literacia financeira, autocontrole e materialismo como atuando de forma negativa para ambos os subconstrutos que se referem ao bem-estar financeiro. É válido ressaltar que, na literatura, todas essas aí já tinham sido comprovadas como influenciadoras, né, mas pela lógica aditiva. Então, no percurso metodológico, a gente estabeleceu os subconstrutos a serem, e as escalas a serem utilizadas, e bem-estar financeiro usamos Netmeyer, eficácia financeira Lonnebat, comportamento financeiro Quaye, literacia financeira, materialismo e autocontrole. Destas aqui, a única que não tem uma escala específica de financeira seria o autocontrole, considerando que ele seria um autocontrole mais geral, adaptado da psicologia. Mas ambos já utilizados anteriormente para avaliar no bem-estar financeiro. Então, a gente fez um processo de adaptação e validação da escala, com o processo de tradução, depois a análise de especialista, pré-teste com a população-alvo e depois ajustes finais, seguindo, né, esse protocolo do Costa e do Damásio. Então, nós fizemos a coleta de dados quantitativa, nós fizemos um questionário que tinha 43 itens, sendo 10 questões sociodemográficas, e também um termo de consentimento e uma questão para verificar se o respondente estava atento às questões. Eles foram auto-aplicados e a amostra se deu por acessibilidade e conveniência no território brasileiro. E a gente ficou de 29 de julho a 16 de setembro, tendo 600 de 2023, 4, perdão, e a gente teve 644 respostas e tivemos um processo de descarte, né, a partir das análises de outlier ou de missing value, e aí a gente usou 615 respostas. Utilizamos o R e o RStudio, utilizamos o pacote NCA para o R, e utilizamos o JASP para as análises dos índices e ajustes do modelo e análise fatorial confirmatória. Então, nós temos aqui o perfil da amostra, que se concentra no público feminino, com escolaridade superior a 40, com escolaridade superior, uma média de 34 anos, renda entre 3 e 5 salários mínimos, estado civil solteira, de cor raça branca, residente na região Nordeste, no estado de Ceará com maior participação, sem dependente e com um cartão de crédito. Com relação aos fatores de ajuste do modelo, todos eram adequados, quando a gente fez todos os ajustes, né, retirando aqueles itens que não foram aceitos, todos esses itens estão declarados, né, e postos no trabalho que foi entregue. E aqui a gente tem a confiabilidade com os indicadores para ambos os construtos, estando adequados. Teve um caso em específico, deixa eu só verificar aqui, que a gente acabou considerando que na AVE, que foi o estresse para o gerenciamento atual, que deu 0,442, mas tem literatura que aceita e também está justificado no texto. Então, a gente passa para as análises das condições necessárias, né? A gente avaliou essa análise tanto para o estresse quanto para a segurança futura. Então, na parte esquerda da tela, vocês vão conseguir verificar o scatterplot, onde a gente consegue fazer o agrupamento, né, de todas as variáveis, né? Por conta do próprio espaço, a gente não consegue ter uma visão muito ampla, né? Mas, de maneira geral, esses dados estão traduzidos aqui na tabela à direita, né, onde a gente consegue verificar que apenas literacia financeira, autocontrole e materialismo são comprovadas, né? Sendo aceitas como influenciadoras de fato necessárias para o bem-estar financeiro. Ainda assim, materialismo teve um tamanho de efeito pequeno.
Então, aqui a gente tem a tabela de gargalos, onde a gente mostra a partir de que momento o efeito vai existir. Então, por exemplo, o materialismo tem o tamanho do efeito pequeno, então ele começa a atuar no construto aqui, no quartil 90. Né? Então, isso quer dizer que até o 80 não seria necessário, e a partir daqui seria. Então, o que tem maior efeito é o autocontrole, que começa a ter uma atuação a partir do quartil 30, do décimo 30, desculpa. Então, para a questão de segurança, a gente fez a mesma análise, né, também com análise, né, visual e aí depois análise por meio do teste de hipótese. E aí a gente tem alta eficácia financeira, seguro, né, que está dentro do comportamento financeiro, e literacia financeira como variáveis minutos. necessárias para a segurança financeira futura. E aqui também, né, a parte da segurança em relação à tabela de gargalos, e a gente consegue observar, por exemplo, que a literacia é o que exerce maior efeito, começando a partir do decil 40, né, em relação à perspectiva de segurança. Então, esse aqui é o modelo refinado, com todas as hipóteses que foram aceitas, de acordo com os pressupostos da NCA. A gente tem alta eficácia financeira, seguro e literacia financeira atuando na expectativa de segurança futura. Literacia financeira, autocontrole do materialismo, sendo que o materialismo precisa ser pequeno, ou melhor, para a perspectiva do estresse na gestão do dinheiro atual. Então, a nossa busca era por estabelecer as condições necessárias ao bem-estar financeiro, examinando as literaturas que foram enumeradas, e entendemos que para o estresse de gerenciamento do dinheiro no presente, a literacia financeira, autocontrole e materialismo são condições necessárias para que isso aconteça, e para a perspectiva de expectativa de segurança financeira futura, alta eficácia financeira, seguro e literacia, né? Então, de maneira geral, a gente entende que o estudo permitiu o refinamento dos modelos, né, apontando quais seriam necessários e quais, dentre os que foram observados, a partir da nossa escolha, e quais não seriam. Aqui são algumas referências. Então, antes de finalizar, eu gostaria de só ressaltar que alguma das nossas limitações é justamente nas escolhas das variáveis que a gente poderia ter, né, naquele momento, considerando principalmente que existiam mais de 100 variáveis, então a gente teve que fazer uma escolha de acordo com com algum tipo de critério, e a gente utilizou basicamente a relevância metodológica da outra análise, né? E como possibilidade de estudos futuros, a gente vai trabalhar especificamente aquelas variáveis que têm maior apego para as condições necessárias, né? Também tentando entender como as variáveis, né, categóricas, como renda, por exemplo, podem influenciar nessa perspectiva de condição necessária para o bem-estar financeiro. Então é isso, gostaria de agradecer, aqui está o meu contato, e, se possível, a gente pode continuar depois desse diálogo sobre esse tema. Obrigado. Oh, muito obrigado, nós. Muito obrigado mesmo, nosso moderador. Também havia me esquecido, eu estava assim meio que no modo automático. Também está aqui conosco mais uma assessora de sessão, a Maria da Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, assim que está correto. Como está, Maria? Desculpa, estávamos aqui ligados no modo automático, era só apresentar, criticar, trazer melhorias, que acabei até esquecendo de apresentar você. E para essa última sessão também tens a oportunidade, por favor, de trazer as tuas contribuições para o trabalho do professor Antônio, né? Se tiveres algumas contribuições, né? Boa noite, todo mundo. Eu acho que a gente está com o tempo um pouco curto, né? Já está finalizando a nossa reunião, as nossas apresentações. Referente ao trabalho do professor Antônio, no momento eu não tenho nenhuma consideração, só assim, a consideração é da importância mesmo, né, desse estudo, porque
a questão financeira, ela é uma parte muito delicada para a gente falar aqui no nosso Brasil. Acaba as pesquisas que retratam principalmente essa percepção, elas são um pouco escassas, né? Mas só agradecer a participação e acabei assessorando por trás, né? Aqui a gente estava junto nessa parceria. Boa noite a todos e agradeço a participação. Boa. Vou só pedir mais alguns minutinhos, não sei se alguém gostaria de trazer também mais alguma contribuição para não ser o único sem, né? Nélcio, por favor, depois a Miriam. Acho que a Miriam levantou a mão, a Miriam levantou primeiro, depois eu falo. Primeiro, então, por Fala, favor, Miriam. Miriam, por favor, Tanto por faz. favor. Obrigada, Messias, pela apresentação do seu trabalho, achei mesmo interessante também. E eu tenho tentado explorar um pouco dessa análise das condições necessárias, e o que me ocorreu, achei bem interessante mesmo, que talvez ela pudesse, não sei se provavelmente o Messias fez, mas talvez não tenha explicado aqui com tanta clareza, não sei, mas suponho que tenha feito. Aquelas setas todas lá do seu modelo conceptual, normalmente a gente, pronto, testa as hipóteses numa regressão comum, né? Os betas e tudo mais. E aí depois faz a análise da condição necessária. Como a sua ênfase era a análise da condição necessária, e achei muito interessante lá os degrauzinhos todos né, da escadinha que pode se ver, mas acho que talvez o próprio debate do beta, eu acho que pode ser complementar nessa leitura do que é necessário, mas é necessário quanto? E qual é a força que ele tem? Então, para cada um que aumenta disso, aumenta em tanto daquele outro. A minha contribuição era mais no sentido de trazer junto para a mesma discussão essas duas análises, que são complementares, eu diria. Faz sentido isso? Faz sim. No caso, seria fazer uma análise na lógica aditiva e tipo modelagem, e depois fazer uma complementação com a NCA. Para Porque o os estudo dados já estão lá todos prontos, né? É só uma questão de pronto, né? sim, sim. Na verdade, para a nossa estrutura, foi até uma discussão, né? O professor Neves acompanhou esse trabalho, que é a proposta de tese. Como todos esses construtos tinham sido todos validados já pela lógica aditiva, a gente acabou não fazendo, né? Porque fazia até parte de um dos argumentos que a gente elencou na proposta. E aí a gente tem um segundo texto que é especificamente tratando só sobre a NCA, colocando ela como método, explicando que ela pode ser trabalhada de forma isolada também, tendo esses pressupostos atendidos, né? E em alguns momentos, alguns autores defendem que às vezes pode ser contraintuitivo, porque as lógicas são distintas, né? Então, provavelmente, o que aconteceu foi basicamente isso, né? De que a gente teve que em tese seria validado, né? Se fosse pela lógica aditiva, na lógica da necessidade não foi aceito, né? Para alguns. E aí, alguns comentários que foram estabelecidos foi no sentido de tentar explicar um pouco por que isso não seria necessário, né? Talvez por uma condição local, né? Ou categórico, como por exemplo a questão da renda, considerando que a gente conseguiu pegar uma amostra que foi por conveniência que teve uma renda, digamos, ainda baixa, né? Se for pensar nesse sentido, fazer alguns tipos de análise mais nesse aspecto. Mas com relação aos níveis, né, a gente pode trabalhar a tabela de gargalos, né? Que é a partir de que ponto começa. Então, mas nesse sentido, eu acho que talvez um aprofundamento. Mas como a minha versão para o CMA só que poderiam 16 páginas, né, que eu não quis escrever em inglês, que poderia mais, aí acabei não tecendo muitos comentários na tabela de gargalo, mas eu acho que é um ponto bastante interessante, até porque o método é relativamente novo, né? É isso. Obrigado. Messias, parabéns. Rapidinho, João, Sim, parabéns. Eu sim, é gostei mesmo muito. isso. Quer mesmo dar a palavra? Obrigado, Messias. Obrigado, João. Messias, parabéns pelo trabalho, disse bem rápido. Eu gostei muito do seu trabalho nessa discussão.
E aí, acho que a minha preocupação, você já colocou, que é a questão da amostra, ela está direcionada, né, direcionada para o acesso. E uma questão é quando você trata da validade, né, as escalas tiveram algumas alterações. Talvez explicar um pouco as alterações, porque dessas alterações, acho que, como se diz, o tempo, o espaço é pouco, mas para um periódico aí, melhor para fazer em inglês, talvez explicar essas alterações, né? E aí eu achei interessante essa questão, talvez, do autocontrole ser um pouco mais explorado, né? Eu acho que essa é uma variável que você coloca no teu método, e aí acho que vale uma questão de discussão, né? E aí, eu vou colocar aqui, sugere aprofundamento de estudo relacionado ao controle, né? Sai na perspectiva mais financeira, né? A questão da poupança, investimento, orçamento, e acho que a questão que não foi aprofundada justamente pela questão da amostragem e do público da renda que a professora colocou muito bem. Só reforçando aí que a professora colocou. Tá bom? Rapidinho. Obrigado, João. Parabéns, Messias. Sucesso para você. Boa, boa. Trazendo só aqui também algumas considerações bastante rápidas. Eu traria em dois aspectos. Um dos aspectos é, eu gostei muito mais do texto fluido que tá na introdução. Após a introdução, eu noto que tem muitas referências bibliográficas em cada uma das frases. Talvez não precisaria estar tão maçudo assim. Parece que a conversa é dada nos autores e não naquilo que é o conteúdo em si. A segunda coisa tem a ver com uma frase que está na introdução, que por acaso não trouxeste na apresentação, então acredito que talvez só esteja mesmo no trabalho em si, que ele fala sobre que vai se trazer os principais aspectos do bem-estar financeiro. Eu acho que o trabalho ele cinge-se muito mais nas condições necessárias do bem-estar financeiro e não nos aspectos em si do próprio bem-estar. Então, eu acho que você trabalha muito mais as condições do que propriamente o corpo daquilo que é o bem-estar financeiro. Eram só essas duas contribuições que eu gostaria de dar. Passamos 10 minutos do nosso horário. Pronto, disse que se fossem juristas aqui, acho que seria muito mais tempo. Os juristas tendem a discutir muito mais, então acho que está muito bom. Agradecer a todos pela presença, pela discussão, muito obrigado. Foi aqui um rico aprendizado. Por favor, não esqueçam de avaliar aqui a nossa sessão e uma ótima, feliz noite para todos e bom apetite para quem ainda vai comer. Até mais, gente. Bom evento, bom congresso para você, mesmo de forma Aqui remota. já, aqui já são quase 11 da noite, por isso, quem Então, puder Já agora comer. somos dois. já, Já somos só dois. descansar, né? Então, bom descanso aí para vocês. Tchau, tchau, gente. Boa Obrigado. semana. Tchau, Obrigada, tchau. Obrigada, boa noite. foi um gosto, obrigada. Até mais. Job, amanhã estamos juntos outra vez, não é isso? Combinado, professora Emília. Com certeza estamos sim. Então, pronto, até amanhã. Até amanhã, professora. Obrigada pelo seu suporte aqui na sessão 2. Eu que agradeço. Maria, ainda estás aí? Ou podemos dar por encerrado? Pronto, podemos dar por encerrado.